muito obrigado, queridos preletores e líderes da denominação da Seitonei do Brasil. Muito obrigado, queridos divulgadores da Seitonei do Brasil. Esta aula, divulgação do dia D, ou seja, projeto de divulgação mensal da verdade através das revistas da Seitonei, é uma aula que será compartilhada com todos os preletores e líderes da denominação e também com todos os divulgadores da Seitonei. A proposição para cada um de nós é justamente reflexionarmos e percebermos a importância da divulgação das palavras da verdade para que possamos interferir diretamente na vida das pessoas e conduzir essas pessoas de onde elas estão para onde elas nunca imaginariam que iriam chegar ao ter contato com palavras da verdade. Vamos utilizar a apostila Folhas Novas. Os amigos participaram recentemente desse treinamento maravilhoso, realizado em todas as 119 regionais do Brasil, onde na página 87 nós temos as informações sobre o projeto de divulgação mensal da verdade através das revistas da Seitonei. Vamos utilizar também a nossa diretriz trienal do movimento Seitonei, página 67, onde temos lá no projeto, onde temos aqui no plano de ação da Superintendência das Atividades dos Preletores, a divulgação mensal das revistas, ou seja, a realização do dia D. Não preciso nem ser mágico aqui para falar com os nossos queridos divulgadores. Nesse momento estamos falando para um público de 15 mil apaixonados pelo ensinamento da Seitonei, assim. Estamos falando aí de 5 mil preletores e 10 mil divulgadores, pessoas extremamente apaixonadas pelo ensinamento da Seitonei. E a proposição é justamente nesse momento possamos reflexionar sobre esse nosso trabalho de divulgação, ou seja, levar a verdade ao maior número possível de pessoas. E aí os senhores, como participantes, como apaixonados pela entidade religiosa Seitonei, são peças fundamentais, extremamente importantes nesse trabalho de divulgação. Doutrinariamente, talvez se fizesse desnecessário compartilhar com os colegas aqui pontos da doutrina do porquê, qual o nosso papel ao levarmos a verdade, ao fazermos com que a doença desapareça e a saúde se manifeste na vida do outro, ao fazermos com que a dificuldade desapareça e assim as possibilidades se manifestem, ao fazer com que a carência desapareça e a riqueza se manifeste na vida das pessoas. Talvez fosse desnecessário citar pontos da doutrina, porém, gostaria nesse início de que pudéssemos reflexionar sobre esse nosso papel na divulgação da verdade, seja dentro de uma associação local, seja numa visita de bênção, seja numa orientação pessoal, seja realizando uma divulgação de livros dentro da associação local, porém, não podemos mais apenas abrir as portas da entidade religiosa Seitonei para que possamos esperar com que as pessoas cheguem. Nós temos que levar a verdade a outras pessoas. E aí não é mais abrir as portas para que possamos caminhar para chegar ao trabalho, à casa dessas pessoas, compartilhando a verdade, para que elas tenham a mesma oportunidade que nós tivemos ao modificarmos as nossas vidas. Então, partindo desse princípio, gostaria de utilizar 4 pontos aqui para que pudéssemos reflexionar. Primeiro, em uma das declarações iluminadoras que consta aqui no nosso Meditação Shinsokan para Contemplar Deus, Meditação para Contemplar Deus, Shinsokan e outras orações, uma das 7 declarações iluminadoras diz assim: para melhorarmos o destino da humanidade, por meio do poder criador das boas palavras, publicamos a revista Seitonei e livros sagrados que contêm boas palavras. Seja através de uma revista, seja através de um livro, ou seja, a publicação desses materiais tão sagrados é justamente a oportunidade para que possamos compartilhar a verdade ao maior número possível de pessoas, para que essas pessoas possam modificar as suas vidas. Recebi de Deus a incumbência de escrever e estou cumprindo, bem como revisando os textos a serem publicados. Divulgar essas publicações é a missão dos senhores. O fato de conhecerem antes dos outros este movimento do reino de Deus não lhe parece prova de que foram eleitos para serem os primeiros grandes apóstolos desse movimento? Senhores,
Não deixem de cumprir a missão, o tempo está passando. Ou seja, se nós conhecemos o ensinamento da Seito-Noye antes, se nós tivemos a oportunidade de modificar as nossas vidas antes, também tem como proposição de Deus tomarmos a decisão de levar essa verdade a outras pessoas. Somos eleitos, apóstolos eleitos, para levar a verdade para que as pessoas também tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. E quando se fala de divulgação de dia D, é importante frisar para todos nós aqui que não estamos falando da divulgação das revistas da Seito-Noye. Claro, nós vamos divulgar as revistas, fazer as revistas chegarem na mão de outras pessoas, principalmente aquelas que não conhecem o ensinamento da Seito-Noye. Mas que fique claro para todos os amigos, né? O recurso a ser utilizado é divulgar a revista, mas estamos divulgando a verdade. Homem, filho de Deus. Não vamos sair com 5, 10, 15, 50, 60 pessoas para divulgar revistas. Nós estamos divulgando a verdade para que as pessoas tenham a mesma oportunidade que nós tivemos de ter contato com o ensinamento e se conscientizarem de que são a própria vida de Deus, que nasceram para a saúde, a felicidade e a prosperidade. Quando se fala de dia D, dia de divulgação, se nós pegarmos os 6 objetivos do núcleo, né, 6 objetivos sagrados do núcleo, os senhores vão perceber que um dos 6 objetivos, e aí quando eu falo 6 objetivos, um é estudar a verdade, 2, divulgar a verdade, 3, auxílio mútuo, 4, confraternização, 5, formação de sucessores e 6, meio ambiente. Estamos falando do segundo, não é estudar a verdade, mas estamos falando de divulgar a verdade. Sairmos para divulgar as revistas é divulgar a verdade ao maior número possível de pessoas. Existe um projeto, esse projeto se encontra na nossa apostila Folhas Novas, esse projeto se encontra no Manual do Divulgador, esse projeto se encontra disponível nos materiais dos preletores, na própria página dos preletores, onde uma vez por mês, primeiro sábado do mês, devemos reunir preletores e divulgadores, líderes, adeptos que desejam participar dessa atividade, para que possamos levar a verdade ao maior número possível de pessoas. E aí, quando eu falo uma vez por mês, não estou falando de realizar a divulgação da revista uma vez por mês na regional. Estamos falando, conforme o projeto, se são 10 núcleos, nós vamos realizar a divulgação uma vez por mês, simultaneamente, nos 10 núcleos. Ou seja, a liderança de núcleo A participa da divulgação no núcleo A, do grupo B no núcleo B e assim sucessivamente. Mas, uma vez por mês, vamos ter a alegria de poder levar a verdade ao maior número possível de pessoas. Conforme aparece na tela dos senhores, na nossa diretriz, ela fala justamente da divulgação mensal de revistas da Seito-Noye, o dia D. E na página 67 da nossa diretriz está escrito assim: enfatizar o projeto de divulgação mensal da verdade através das revistas da Seito-Noye, conforme já publicado no material do CDOR de agosto de 2013. Esse projeto deverá ser prioritário, até parar na palavra prioritária aqui. Prioritário, essencial. Prioritário, importante. Prioritário, urgente, a ser executado imediatamente. Vamos falar de prioritário, significa isso vem na frente. Ou seja, a divulgação mensal das revistas é algo que tem que constar na agenda da regional. As 12 datas elas precisam ser definidas pelos membros do CDOR para que conste na agenda da regional e que seja do conhecimento de todos os núcleos. O projeto, ele cita lá que o responsável pelo projeto é o supervisor administrativo doutrinário, coordenador geral. Mas o nosso pedido é para que o nosso presidente da Associação dos Preletores peça autorização ao supervisor, que já tem várias tarefas a serem desenvolvidas, para que você possa ser o braço direito do supervisor na realização e na execução desse projeto. No papel, coordenador geral, supervisor. Na prática, se coloca à disposição como presidente dos preletores e envolva todos os preletores. Presidente dos preletores, braço direito. Coordenador regional dos divulgadores, braço esquerdo.
presidente dos preletores, coordenador regional de divulgadores, são os dois braços, para que possam colocar em prática esse projeto de divulgação de revistas todos os meses. Ele diz assim: esse projeto deverá ser prioritário e será liderado pelos preletores e líderes da iluminação em seus respectivos núcleos, com o objetivo da divulgação da verdade, para que se possa promover a iluminação dos lares próximos aos locais da Seitinoye e levar ao conhecimento dos moradores do bairro a proposta do pensamento iluminador. Deverão ser definidos data e horário de acordo com a realidade de cada local, e assim reunir toda a liderança do local para sair pela vizinhança, a fim de divulgar ao maior número possível de pessoas a verdade, o ensinamento da Seitinoye. Quando ele fala que esse projeto ele passa a ser liderado pelos preletores e líderes da iluminação, a boa notícia é, passa a ser liderado pelos preletores, líderes da iluminação e divulgadores da Seitinoye. Ou seja, é missão, uma vez por mês. Definimos as 12 datas, de preferência primeiro sábado do mês, para que fique muito claro para toda a liderança. E preletores e líderes da iluminação vão se reunir no período da manhã, no período da tarde, não importa, no núcleo, em cada núcleo, para que juntos possam sair para divulgar a verdade ao maior número possível de pessoas. Quando se fala de divulgar a verdade, a proposição sempre será: vamos divulgar a verdade. Vamos divulgar. Não revistas, mas estamos divulgando a verdade. Afinal de contas, o professor Masaharu Taniguchi ele diz, né? O aumento do número de companheiros dispostos a construir um mundo ideal é o que é mais importante e valioso. Isso está no livro Imagem Verdadeira e Fenômeno. Não estamos com a proposição de aumentar o número de revistas que são divulgadas, mas aumentar o número de pessoas que estão dispostas a construir o mundo da imagem verdadeira neste mundo de expressão criado por Deus. Essa é a proposição. Quando se fala de divulgar a verdade, algumas consequências, né? Vamos citar aqui para os amigos, só para rememorar, algumas consequências como divulgamos a verdade ao maior número possível de pessoas. Lares iluminados. Se levamos a verdade, a treva desaparece quando a luz se faz presente. Esse é um ponto, ok? Segundo ponto, toda a comunidade passa a ter conhecimento da existência da Seitinoye naquela rua, naquele núcleo, naquela associação local. Item 1, lares iluminados. Item 2, as pessoas passam a ter o conhecimento que ali existe algo chamado Seitinoye. Item 3, aumento do número de participantes de forma natural nas atividades da Seitinoye. Item 4, aumento dos leitores das palavras da verdade. Poderíamos ir para o item 5. Vamos romper inibições. E quando se fala romper inibições, esse que vos fala, quando chegou pela primeira vez na Seitinoye, 2 meses depois que estava na Seitinoye, foi convidado para ler a revelação divina da grande harmonia. E ele disse para a presidente da associação local, sim, só que naquela época ela me avisou, me comunicou, me convidou uma semana antes para que eu pudesse treinar para a próxima semana. E eu disse que sim, estarei presente e vou efetuar a leitura da revelação divina. Eu desapareci da associação local durante 4 reuniões, ou seja, 1 mês sem colocar os pés na associação local. Apenas porque fui convidado para ler a revelação divina da grande harmonia. Se ela não fosse persistente, talvez eu não estivesse aqui falando com todos os senhores, tá? Mas era uma inibição, era um complexo. A repetição, a oportunidade, permitiu com que eu manifestasse a minha capacidade. Quando se fala de divulgação de revistas, vamos formar grupos de pessoas onde tenhamos preletores, divulgadores e adeptos, para que possamos sair juntos para divulgar a verdade ao maior número possível de pessoas. E esta ação vai fazer com que nós, como líderes, também possamos, muitas vezes, romper as nossas inibições. E aí, se eu vou romper a inibição, automaticamente eu pulo para o item 6, onde nós podemos dizer que vamos fortalecer a fé da nossa liderança, né? Porque quando os nossos líderes saem para divulgar a verdade, às vezes para alguns a dificuldade é a primeira revista, a segunda revista, a terceira revista, da 4ª revista em diante, gente.
A alegria é tanta que quando termina a revista aí é que ele fica chateado, né? Puxa, se tivesse mais revistas, continuaria divulgando cada vez mais. Então isso vai fortalecer a fé da nossa liderança. E tem como pano de fundo também, tem como consequência, a causa principal é divulgar a verdade. Esse projeto de divulgação é levar a verdade para modificar as vidas das pessoas. Essa é a causa principal. Porém, como consequência, como efeito, também nós vamos ter o aumento no número de revistas da associação local do núcleo. Porque quando uma pessoa ela passa a ter contato com a verdade, é natural com que ela busque cada vez mais a verdade, seja através de uma outra revista, seja através da literatura da Seitinoye. Vamos para a parte prática. Presidente da Associação dos Preletores, coordenador regional de divulgadores, peças importantes vão se colocar à disposição do nosso supervisor, maravilhoso supervisor, supervisora, para executar, dar vida ao projeto de divulgação. Uma vez por mês, dia D, divulgação de palavras da verdade através das revistas da Seitinoye. Esse é um ponto. Segundo ponto, se o CDOR ainda não definiu as datas, já busque o mais rápido possível definir dentro da agenda da regional todas as datas que serão realizadas esta divulgação. E faça com que estas datas sejam de conhecimento de todos os núcleos. E aí cabe ao presidente da Associação dos Preletores, cabe ao coordenador regional de divulgadores já definir o grupo por cada núcleo, quem são os responsáveis, para que possamos divulgar as revistas. A proposição é fazer com que preletores, divulgadores, líderes, adeptos, simpatizantes possam participar desta atividade mensalmente. Não divulgando revistas, mas divulgando a verdade. Estive recentemente em uma regional do Rio Grande do Sul, realizando uma atividade, e de repente uma preletora ela veio citar que uma das divulgadoras presentes na atividade, essa divulgadora, quando conheceu a Seitinoye, ela não sabia ler nem escrever. E um dia alguém convidou ela para a atividade da Seitinoye. E uma preletora da Seitinoye, a ter o conhecimento que ela não sabia ler nem escrever, se colocou à disposição desta pessoa, desta adepta, para ensiná-la de maneira particular, para que ela pudesse desenvolver a capacidade de poder, naturalmente, ler e escrever. Já sabe ler? Já sabe escrever? Uma das divulgadoras mais atuantes dentro da tua associação local? E sonhando em se tornar uma preletora da Seitinoye. Graças a um dia, alguém divulgar a verdade para esta pessoa. E aí vem o amor da preletora para acolhê-la, colocar dentro do coração, para que ela pudesse romper inibições, romper dificuldades que estavam se apresentando no seu dia a dia. Isso é importante para todos nós, é apenas um exemplo. Falando de associação dos preletores, falando de coordenação regional dos divulgadores, e os senhores como preletores, como divulgadores, são peças importantes nesse trabalho de divulgação. Já que a associação dos preletores e a coordenação regional dos divulgadores vai encabeçar esta atividade, aí tem alguns tópicos que são extremamente importantes que os senhores vão encontrar na página 87, sim, do projeto de divulgação. Algumas ações que são extremamente importantes, alguns procedimentos. Exemplo, se nós vamos fazer um trabalho de divulgação de revistas, necessitamos de revistas, sim? Não vamos reunir 5, 10 pessoas para sair para divulgar revistas e não temos as revistas da Seitinoye. Seja Mundo Ideal, Mulher Feliz, Fonte de Luz, ou seja, essas revistas. E aí, de que maneira nós podemos obter essas revistas? Talvez a regional, uma associação local, o núcleo, ela tenha em seu estoque uma quantidade de revistas que ela possa disponibilizar como doação para divulgar o ensinamento da Seitinoye. Esse é um ponto. Porém, nós somos preletores da Seitinoye, somos divulgadores da Seitinoye, e também nós, como preletores divulgadores, podemos doar a nossa cota de revistas para que possamos conseguir obter uma quantidade considerável de revistas para que possamos fazer a divulgação. Então, é importante frisar que eu preciso ter as revistas, aí cabe a esse grupo. Se em cada núcleo eu tenho um grupo de pessoas que são responsáveis por essa divulgação mensal, esse grupo ele já tem algumas ações, é como um checklist, né?
eu tenho algumas ações que precisam ser desenvolvidas para que possamos divulgar. Exemplo, estou indo agora para a Colômbia, daqui a alguns meses teremos o nosso Seminário da Luz na Colômbia, e nessa ida para a Colômbia de 6 dias, em um dos dias nós vamos nos concentrar na sede nacional às 9 horas da manhã, e vamos sair com um grupo de 15, 20, 25 pessoas para divulgar 2.000 revistas da Seitonoye, para levar a verdade ao maior número possível de pessoas. Porém, nessas revistas nós temos o endereço da sede nacional, o endereço da Seitonoye naquela cidade, e também vamos ter um panfleto do Seminário da Luz, convidando as pessoas. Então, a boa notícia para nós, quando se fala de preparativos, vamos como preletores e divulgadores doar as revistas. A regional também pode doar algumas revistas. Porém, essa equipe ela precisa preparar a estrutura para que possamos sair para divulgar as revistas. Carimbo, panfleto. Se vamos divulgar as revistas e a proposição é divulgar as revistas ao redor do núcleo, eu preciso ter um panfleto com o endereço e o horário de todas as reuniões. Em que momento a Seitonoye está aberta para receber as pessoas. Porque quando eu divulgar a revista, divulgar a verdade, a pessoa ela já tem ali em sua mão a informação. Isso é importante para todos nós. Não é somente divulgar a revista. Dentro do projeto, os senhores vão encontrar informação. Como abordar a pessoa, como falar, o que falar, de que forma podemos esclarecer dúvidas das pessoas quando se fala de divulgar o ensinamento da Seitonoye. Obteve a revista, preparou as revistas, já temos as datas. E aí vamos convocar todos os preletores e líderes da iluminação, na medida do possível, a grande maioria desse núcleo, para que eles possam fazer parte desse trabalho de divulgação. Dia e horário, tem que ser o conhecimento de toda a liderança. Dia e horário, conhecimento de toda a liderança, para que possamos ir em busca da divulgação das revistas. Aí tem um outro aspecto importante para todos nós. Quando se fala de dia e horário, já que nós vamos reunir com toda essa liderança, nós precisamos mapear, sim, quais são as ruas que estão mais próximas da nossa associação local, do nosso núcleo. Se eu tenho 20 pessoas, nós não vamos pegar a mesma rua. E aí aparece na tela dos senhores aí, um mapa com o nome de algumas ruas. Isso significa, dependendo de onde se encontra a nossa associação local, ao nos reunirmos para sair para a divulgação, nós vamos já fazer a divisão. 2, 3, esse para este lado, para aquele lado, para esta rua, para aquela rua, e assim sucessivamente. Essa seria a proposição. O que nós não podemos é sair de maneira aleatória. Tem que ser uma coisa organizada. E aí, como coordenador, como responsável aí pela divulgação das revistas, o presidente da Associação dos Preletores, o coordenador regional dos divulgadores e mais, os cabeças por núcleo são importantes nesse trabalho de mapeamento. Como diz o saudoso professor Miguel Dávila Mendonça, ele tinha o hábito de chegar em uma associação local e já sair para divulgar revistas. Ele chegava para a palestra 1 hora, 2 horas antes. E aí ele pegava as revistas e saía divulgando. Nas casas próximas. E aí ele dizia, olha que coisa bonita, hoje teremos uma palestra maravilhosa. Olha a convicção do preletor. Ele iria fazer a palestra e já estava deixando claro que a palestra seria maravilhosa. Porém, ele perguntava para as pessoas, você conhece Seitonoye? E para sua surpresa, às vezes 50 metros, 100 metros, 200 metros de onde se encontrava o endereço da associação local, algumas pessoas falavam, nunca ouvi falar. Olha que coisa interessante. E às vezes a associação local estava ali há 30 anos, tá? Não é que a pessoa chegou tem um mês, um dia. Não, aquela pessoa já mora ali. É que na realidade nós não estávamos fazendo esta divulgação. Esse projeto tem como proposta divulgar a verdade, mas fazer com que a comunidade ela passe a ter o conhecimento de que sim, ali naquele bairro existe a entidade religiosa Seitonoye. E que as pessoas elas tenham também a oportunidade de poder visitar a entidade religiosa Seitonoye e ter contato com palavras da verdade. Existe a programação, que é a programação anual, 12 datas, dia, horário, concentração de pessoas, mas também existe uma outra programação que é justamente a programação do dia. Se os senhores
observarem dentro do Folhas Novas, a partir da página 87, lá ele cita algumas coisas. Eu vou ser mais exato com todos os amigos. Vamos citar aqui. Programação do dia para a divulgação de revistas. Então, já que todos nós, preletores e divulgadores, estaremos participando desta atividade, para que tenhamos o conhecimento. Vamos imaginar que vamos nos reunir às 8 horas da manhã. E aí temos oração, e aí entenda, explicação, divisão de grupo e oração, para que possamos sair para divulgar as revistas. Ou seja, aqueles que são os responsáveis, revistas já estarão prontas, panfletos, carimbo, e aí quando vamos chegar, vamos dividir apenas o mapeamento. Quem vai para tal rua, e cada um com a quantidade X de revistas, para que possamos passar de casa em casa. Não é esta casa, pulo a casa e vou em outra casa, não. É todas as residências. E aí isso inclui comércio, isso inclui prédio, se for possível, que possamos visitar, porque dependendo do condomínio não se autoriza, alguns também se permite, mas que possamos passar em todas as residências divulgando. Então, é a explicação, a divisão das ruas e a oração. E aí a proposição é, no mínimo, 90 minutos, que possamos sair em grupos para divulgar a verdade ao maior número possível de pessoas. Formamos as duplas, trios, e saímos no mínimo em 90 minutos. Claro, preletor Fernando, as revistas acabaram rapidamente. Aí sim, vamos retornar para a associação local. Porém, é planejamento. Se nós criamos uma estrutura para ter uma quantidade mensal de revistas, vamos ter a oportunidade de sair e divulgar. E não estamos falando aqui de apenas entregar a revista. Estamos falando de você entregar a revista, fazer uma breve explicação do ensinamento da Seitinoye. Isso é importante para todos nós, não é? É entregar. Vamos entregar, é um presente, estamos presenteando a verdade a essa pessoa, mas vamos ter a oportunidade de compartilhar. O que é a Seitinoye? Um ensinamento aplicado que desenvolve e desperta a natureza divina que existe dentro de todas as pessoas. Um ensinamento que fala do amor, saúde e felicidade, que tudo isso já nos é inerente, porque somos imagem e semelhança de Deus. Divulgar a verdade e, ao mesmo tempo, permitir com que a pessoa ela tenha o conhecimento. Há alguns anos atrás, fomos realizar uma visita de bênção em uma regional na Grande São Paulo e, de repente, saímos para divulgar. E, na realidade, a minha divulgação, o nosso grupo não era para fazer divulgação de revistas. Nosso grupo tinha um grupo de revistas e o grupo de visita de bênção. Chegamos 11h35 na porta de uma residência, tocamos a campainha, nos anunciamos como participantes do ensinamento da Seitinoye e ofertamos a oração. E mamãe falou, ela respondeu mais ou menos assim, é que está na hora do almoço, né? Então não vai dar para fazer oração. Se vocês puderem passar outro horário. E aí naquela hora perguntamos para ela carinhosamente se não teria problema, não precisávamos entrar na sua residência, mas se ela permitisse, nós iríamos fazer a oração na porta mesmo. E aí quando ela não se sentiu incomodada, ela disse, não tem problema. Então se vocês podem fazer a oração na porta, será um prazer a nossa família receber a oração. E aí ela entrou e nós começamos a fazer a visita de bênção na porta, na calçada, para aquela família. Em algum momento, todos nós estávamos em posição de oração e quando nós sinalizamos a visita de bênção, estava ela, esposo e as 2 filhas, os 4 familiares com a porta aberta, recebendo a oração. Aparentemente parecia que ela não iria aceitar a oração ou iria aceitar, mas não iria participar. E de repente, a vibração da verdade fez com que os 4 estivessem na porta. Agradeceram carinhosamente. Voltamos para a regional, almoçamos 1h35. Chega na sede da regional, que estava a 500 metros da sua residência, pela primeira vez, essa esposa e esse marido. Muito felizes porque receberam uma oração em sua casa e eles queriam conhecer um pouco mais do ensinamento da Seitinoye. Estavam ali para adquirir uma revista, um livro, mas isso graças a uma oração, que aparentemente a porta estaria fechada. O nosso papel, queridos amigos, é divulgar a verdade. Cuidado,
para não ter o pensamento egoísta de vamos divulgar este final de semana no nosso núcleo 500 revistas. E a partir da semana que vem vamos observar quantas pessoas vão chegar na nossa associação local, porque vieram, porque receberam as revistas. Relaxa, não tenha pensamento egoísta, tá? Nós não estamos divulgando as revistas para trazer as pessoas para dentro da associação local. O principal é divulgar a verdade. Divulgue a verdade. E deixe com que Deus conduza as coisas. Se alguém vai chegar à nossa associação local, seja agora ou daqui a 10 anos, porque recebeu uma revista, nós não temos que ter preocupação. Nós só precisamos divulgar a verdade. Divulga a verdade. E Deus se faz presente. Se alguém vai chegar na nossa associação local, maravilhoso. Se as pessoas não vão chegar na nossa associação local, um ou outro não virá, maravilhoso. Que bom que eles tiveram contato com a verdade. E isso é o mais importante para todos nós. Por isso, saia do conceito de divulgar revistas e traga para si o conceito, estou divulgando a verdade. E isso é o mais importante para todos nós. Finalizamos a nossa divulgação. E aí a programação diz, retornamos para a sede da regional, para que possamos juntos, primeiro, relatos de impressão dos preletores, divulgadores e adeptos que participaram dessa divulgação, como se sentiu, qual a dificuldade que encontrou, qual a facilidade, qual a sensação de levar a verdade a outras pessoas. E aí é natural com que se brote no nosso coração uma alegria. Estamos extasiados pela oportunidade de poder compartilhar a verdade a outras pessoas. Então esse é um momento importantíssimo. Nos reunimos para compartilhar com os demais colegas a alegria de poder levar a verdade ao maior número possível de pessoas. Claro, coordenador regional, seja presidente dos preletores, coordenador dos divulgadores que está coordenando essa atividade, vai manifestar profunda gratidão a todos os participantes, mas ao mesmo tempo já comunica o quê? De hoje a 30 dias, 28 dias, 35 dias, a próxima data da nossa divulgação de revista será dia tal, horário tal. E vamos realizar uma oração para finalizar a atividade. Não tenho dúvidas que vamos intensificar cada vez mais, vamos fortalecer cada vez mais a nossa fé no ensinamento. Quando passarmos a realizar aquilo que é básico, né? Não estamos aqui para reinventar a roda, né? Estamos aqui para fazer aquilo que é natural. Se nos foi dada a oportunidade de conhecer a verdade, está sendo nos dada a oportunidade para compartilhar a verdade com o maior número possível de pessoas. Volto a dizer, divulgação uma vez por mês. Divulgação uma vez por mês. Para levar, compartilhar a verdade ao maior número possível de pessoas. Para que possamos permitir com que as pessoas também tenham a mesma oportunidade que nos foi dada no passado, quando nos apresentaram algo chamado ensinamento da Seiichi no Ie. E que hoje podemos fazer uma reflexão e pensamos como seria a nossa vida se não tivéssemos o ensinamento da Seiichi no Ie. Conforme o projeto, essa é uma responsabilidade do supervisor. Ele é o coordenador regional da divulgação de revistas. Mas o nosso pedido, e já realizamos esse pedido para os nossos presidentes, presidente da Associação dos Preletores, coordenador dos divulgadores, que os senhores sejam aqueles que irão executar este projeto e colocar isso como realidade dentro da nossa regional, dentro da sua regional. Primeiro sábado do mês. Se não é possível realizar a divulgação de revistas no primeiro sábado do mês, ok? Faça no segundo, faça no terceiro. Mas o que não pode acontecer, em hipótese nenhuma, passarmos todo o mês sem realizarmos essa atividade tão maravilhosa. Então, a nossa proposição, já que saímos de um treinamento maravilhoso, chamado Folhas Novas, levar a verdade ao maior número possível de pessoas. Importante. Por mais que o nosso presidente da Associação dos Preletores, por mais que o nosso coordenador regional dos divulgadores crie toda a estrutura, revistas, panfletos, carimbo, responsável por núcleos, queridos amigos preletores, queridos amigos divulgadores, a sua participação é
importantíssima. A sua participação é importantíssima. Porque senão teremos 2, 3, 4 pessoas realizando a divulgação. Somos preletores, somos divulgadores para levar a verdade ao maior número possível de pessoas. Sair da teoria para a prática. De fato, talvez para alguns colegas que estão nesse momento assistindo essa aula virtual, se trazer no coração a pergunta, esse ano, quantas vezes já saí para divulgar revistas? Talvez tenhamos colegas que saíram todos os meses, mas talvez tenhamos uma boa parte dos nossos preletores e líderes da iluminação que aí tem a sua cota, tem o conhecimento da importância de levar a verdade a outras pessoas, porém, esse conhecimento não está se traduzindo em ação. Que possamos transformar o conhecimento na prática, entendendo que, por trás da ação de levar a verdade, é conduzir as pessoas de onde elas estão para onde elas nunca imaginariam que iriam chegar. Essa é a nossa responsabilidade. Compartilhar a verdade. Conto com cada um dos senhores preletores, com cada um dos senhores divulgadores, para que possamos criar o hábito de mensalmente sairmos para divulgar a verdade ao maior número possível de pessoas. E com certeza a saúde, a felicidade, a prosperidade será uma constante na vida de todas essas pessoas e consequentemente também nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.